Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim aqui contar um fato que aconteceu sábado, quando eu fui para a feira, mas a minha mãe, que eu acompanho ela, que ela é uma senhora que tem bastante problemas de saúde, então ela precisa sempre que eu esteja com ela, acompanhando, né? Agilizando as coisas que a gente sai para resolver. Então a gente fez a feira, né? Eu fui com ela em uma ótica para fazer uma consulta, mas até a gente chegar lá na ótica, o percurso, né? Até chegar lá a pé, e ela tem bastante dificuldades para caminhar por conta que ela tem problemas no joelho, ela não tem mais as cartilagens do joelho, para quem sabe o que é andar com dificuldade, né? Quem não tem cartilagem. Então, a gente foi caminhando, né? Tendo paciência, segurando ela e no braço dela. A gente chegou até a ótica. Chegando lá, tinha bastante gente, né? Então eu cheguei, fui até o recepcionista falar com ele, explicar a situação. E o médico era muito bom, só ia estar disponível sábado e só ia voltar com um mês. E como ela não tinha passado o dia anterior muito ruim, com o olho doendo, lagrimejando um olho, o outro ficava uns pinicãozinhos no olho dela, então ela não está conseguindo ficar muito tempo no claro, só que está no escuro. Aí a dificuldade que a gente tem é essa, né? Porque a gente chega na cidade dependendo do carro da feira, né? Que só tem um único transporte no sítio que a gente mora, só tem um único carro de feira. Então, quando ele deixa a gente na cidade, ele já diz: ó, 10h30, estejam todos aqui, 10h30, quem tiver aqui vai, quem não tiver fica. Então, ele solta a gente lá naquele ponto de referência onde o carro fica, para a gente resolver o que a gente tiver de resolver, tudo corrido, né? Então, por conta dessa dificuldade que ela tem de caminhar, a gente foi na ótica. Chegando lá, tinha bastante pessoas. O recepcionista falou que tinha 6 prioridades, só que era assim, entre uma prioridade e entre um normal. Aí perguntou a idade dela, ela tem 58 anos. Aí eles falaram, né, que prioridade é só a partir de 60 anos. Aí pelo fato da minha mãe não ter 60 anos, então nem o estado de saúde dela não consideraram, não, ele não considerou, né? Então ele falou que não podia fazer nada, que ela ia ter que esperar todo ser atendido para ela ser a última, né, a ser atendida. Aí eu falei para ele que não dava para a gente ficar lá esperando, porque quando a gente chegou até lá já era de 9 para 10 horas, então a gente não tinha como, porque esperar aquela quantidade de gente que tinha lá ser todos atendidos para ela ficar para ser a derradeira, porque ela tinha 58 anos. Agora sim, que é bem notável a dificuldade que ela tem é, de saúde dela, né? Só em ela chegar no estabelecimento, as pessoas já vê que ela realmente não tem nem condições de ficar em pé por conta dos problemas da cartilagem, né? Que não tem mais as cartilagens do joelho, então é osso roçando no osso. Então ela sente choques quando esse osso entra em contato com o outro. E sem contar os problemas de pressão, né? Que ela tem, que fica oscilando. E tem problemas, hernia de disco, 5 hernias de disco nas duas colunas, na cervical, na lombar. Eu conversei, tentei de boa falar com o rapaz para ele ir falar lá com o médico para ver o que ele podia fazer, né? Ele falou não, que tinha outras prioridades e que também chegaram muito cedo lá, pessoas já idosas. Aí eu falei assim, até assim para ele, nem depois que passar essas 6 idosos, não podem nem encaixar minha mãe, a gente fica aqui esperando até dar umas 10h30. Se deu 10h30, não chegou a vez dela, aí a gente vai embora. Mas ele falou que não, que tinha que esperar todos ser atendidos. Aí eu percebi o seguinte, eu fiquei assim revoltada, porque assim, o ser humano não consegue se comover quando vê
com seus próprios olhos a realidade da minha mãe, que todos viram que a realidade dela é bem nítida, não precisa nem eu me explicar muito para as pessoas verem. Sem que ela entre, as pessoas já percebem que ela tem muitos problemas de saúde, né? Que ela anda com dores, 24 horas, dores. Então, ele não levou em conta, não considerou. Aí eu fui vendo assim as pessoas que estavam lá, todas da mesma cidade, não tinha ninguém do sítio. Ele não levou essa consideração, né, por ela ser do sítio. E eu falei assim, não, moça, então eu vou me embora, eu não vou ficar aqui não. Aí o motorista do médico, do oftalmologista, né, que estava o tempo todo vendo a conversa minha com a minha mãe e o recepcionista, ele a sensibilizou. Eu vi que ele quis ajudar. Aí foi caminhando, acompanhando a gente até lá fora e perguntando se a gente ia mesmo pro sítio, eu dizendo que nós ia, não dava para ficar, porque os carros têm hora de ir embora. E como só tem um único carro que leva as pessoas de volta para o sítio, ele não espera. Quem tiver lá vai, quem não tiver fica, que ele já fez isso outras vezes. E minha mãe já até chegou a ficar. Então, a gente não ia perder a oportunidade de voltar, né? Porque a gente tinha muita coisa para levar para casa, que a gente tinha resolvido. E ele não deu nenhuma solução. Não tentou nem ir lá dentro, o recepcionista, nem uma vez, falar com o oftalmologista para resolver como era que ia ficar essa situação. Então, o que eu queria relatar aqui é que eu falei, como eu mesmo falei para o motorista, eu digo, não, senhor, sabe o que é? É porque a gente não mora aqui, a gente não chegou aqui num carrão, não chegou aqui com a boa pinta no carrão, como é que se diz, com aquele banho de loja, com aquela bolsa de marca, porque se chegasse assim, vestida nesse jeito que eu tô falando, você furava a fila, você era bem recebida, o recepcionista entraria lá dentro, falaria com o oftalmologista, então furava a fila de todos que estavam ali, de idosos, furava a fila de outras pessoas que chegou mais tarde. Então, o que eu venho aqui querer refletir com essa minha fala, nesse fato que houve com a gente, é o seguinte, porque realmente o pobre, ele não tem vez em nenhum lugar, entendeu? O pobre, ele nunca teve vez, ele sempre fica assim, jogado por acaso, sendo que o dinheiro do pobre é o mesmo dinheiro que o rico chega para pagar aquela consulta, é o mesmo valor, mas o pobre, ele como é que se diz? Ele é rejeitado, as pessoas se desfazem, entendeu? Não tem prioridade, entendeu? Mesmo tendo aquele dinheiro para pagar, mesmo assim, ele não é visto com bons olhos. Principalmente a gente que é do sítio, né? Que não tem carro, não é cheio da grana, porque se a gente fosse umas pessoas de condições, a gente estaria indo com o nosso próprio carro, nós poderíamos vir a hora que a gente quisesse, não ia depender de transporte de outras pessoas para estar voltando para casa. Então, é isso que eu tenho a dizer. Que eu vim aqui, eu não ia nem falar, mas eu fiquei assim, muito revoltada com o jeito, né, das pessoas tratar outras com diferença. A diferença, entendeu? A diferença social que as pessoas sempre têm, né? Aquele preconceito com quem não tem mais condições e outros têm demais e outros não têm de jeito nenhum. A diferença é muito grande. Então, era isso que eu tinha para falar aqui agora. Boa tarde, um beijo para todos vocês, que vocês possam assistir meus conteúdos, vocês possam curtir, dar um joinha, comentar, entendeu? Para que o YouTube entenda que meu conteúdo é de relevância, de importância, que vai servir para ajudar outras pessoas.
e possa expandir, né? Possa recomendar meu conteúdo para outras pessoas. Então, tchau, cheiro, um abraço, tenha uma boa tarde a todos. Sim, uma coisa que eu tinha esquecido e veio agora na minha mente. Pobre matuto também tem valor. Pobre matuto também pensa. Pobre matuto também tem coração. Também sente.